Olá, alunos de administração da Uniplan. Aqui você pode. Vamos à nossa aula sobre desenvolvimento da economia enquanto área de saber. Aula 2. Roda a vinheta. Olá, alunos de administração Uniplan, aqui você pode. E vamos, para a nossa aula. Deixa eu guardar aqui o quadrinho. Vamos para a nossa aula, nossa reflexão sobre desenvolvimento da economia enquanto área de saber. Então, a economia, ela ganha corpo com o advento da Revolução Industrial. Então, vocês podem ter visto no grupo o vídeo do YouTube que eu indiquei sobre Revolução Industrial e desenvolvimento dos mecanismos de mercado e formação de preço e alocação dos recursos de produção. Então, a partir do momento que o homem se vê na Revolução Industrial, que se vê dentro de um mercado onde os preços eles são formados de acordo com a demanda e a procura, então a gente começa a ver a roda da economia girar. Então, os atos econômicos, eles precedem a existência da economia como ciência. O ser humano estabelecendo relações de troca com o seu grupo. Então, a gente via que em épocas bem remotas, se você produzia trigo e o seu vizinho produzisse milho, então você trocaria o peso das mercadorias equivalente ao que você achasse justo com relação a essa troca. Então, a economia, ela existe antes mesmo de ser ciência. Então, a economia investiga uma determinada forma de organização econômica que resulta das relações existentes no mercado. Então, apenas a partir do nascimento da economia de mercado, tornou-se possível falar em atos econômicos. Então, com interesses e objetivos essencialmente econômicos. As relações sociais passaram a ser explicadas em razão de um sistema econômico organizado. Então, saiu do mérito da comunidade, da vizinhança, do bairro, para ver questões relacionadas a cidades, estados e países. Então, a humanidade conseguiu resolver os problemas de produção e distribuição de 3 maneiras apenas. Então, esses 3 grandes tipos sistêmicos podem ser designados como economias governadas pela tradição, economias governadas pelo mando e pelo mercado. Então, o chefe da família, ele provê sua prole. Então, o chefe da família, seja homem ou seja mulher, ele é o responsável por trazer rendimentos, por trazer alimentos, por fornecer conforto, educação e saúde à sua prole / família. Então, o governo distribui a riqueza para os cidadãos. Então, pressupõe-se que o governo ele vai fornecer os mecanismos necessários para que a sua população tenha uma geração de renda, seja através de empregos públicos ou do incentivo fiscal para trazer empresas que possam implementar postos de trabalho na sua localidade, né? Então, a economia é uma ciência e é diferente, ciência e sistema de mercado, porque a economia surge como uma ciência, e não apenas porque é uma estrutura econômica, que passa a ser o mercado. A economia, ela estuda as formas e os arranjos nos quais as pessoas elas geram renda, e o sistema de mercado ele vai analisar o que já está implementado e qual o parâmetro, qual o perfil daquela determinada localidade, daquela determinada situação geográfica. Então, a questão de bens. Os bens, eles representam algo material, enquanto os serviços, eles representam algo intangível, ou seja, que não pode ser tocado, mas que é percebido. Então, os bens podem ser livres ou econômicos. Os bens livres, eles são aqueles que são consumidos sem requerer qualquer contraprestação como pagamento, por sua utilização. Por exemplo, o ar, o sol, o vento são bens livres. Todo mundo tem acesso
e de forma gratuita. Não precisa pagar para ter direito a tomar um sol. E bens econômicos, eles requerem contraprestação de pagamento por sua utilização. São divididos nas seguintes categorias. De consumo, bem de consumo, intermediário e de capital. Bem de consumo. Eles podem ser ainda duráveis e não duráveis. Os bens de consumo duráveis, por exemplo, são aqueles bens que você compra para passar um bom tempo com ele. Por exemplo, o carro, um computador. E bens de consumo não duráveis são aqueles que você está usando constantemente, né? E sem perspectiva de um tempo determinado. Você usa até enquanto tiver em condições bacanas de utilização. Então, não duráveis, a roupa, o calçado, o alimento, né? Os bens de consumo não duráveis. Os bens de consumo duráveis ou não duráveis atendem diretamente às necessidades de consumo da sociedade. E os bens intermediários serão transformados em bens de consumo por meio de processo de produção. Exemplo, matérias-primas. Então, as matérias-primas, elas são consideradas bens de consumo intermediários. Bens de capital. Os bens de capital são máquinas e equipamentos utilizados para produzir outros bens e que também atendem diretamente às necessidades da sociedade. Então, a ciência econômica, por se preocupar com a escassez de recursos diante das necessidades ilimitadas, também é uma ciência voltada aos problemas de escolha, ou seja, procura explicar que tipo de mercadorias devem ser produzidos, escolhidos em atendimento às necessidades da sociedade. Então, fluxo circular da renda e o produto. As empresas, elas produzem mercadorias com o objetivo de vendê-las e de, a partir da venda desses produtos, tirar algum proveito de lucro. Então, ver a roda da economia realmente girar. Você faz o produto para ser vendido. Sendo vendido, gera-se renda. E essa renda retorna à sua empresa para ser reinvestida nos produtos que você já produz ou na produção de novos produtos. Então, para tirar algum proveito de lucro, né? Para que as empresas consigam vender os artigos produzidos, é necessária a existência de consumidores capazes de comprá-los. E somente será possível se eles tiverem recursos suficientes, aos quais já denominamos como renda. Então, na página 29 da apostila de vocês, que está no PDF, existe um gráfico que consta o modelo do fluxo circular. Isso eu falei na live, né? Mas vocês vão lá no PDF, na página 29, e dão uma olhadinha. O modelo de fluxo circular da renda e do produto. Então, se vocês querem, vocês podem transcrever no caderno, que fica muito mais fácil. Então, as empresas, elas destinam bens e serviços para o consumo das famílias. As famílias geram receitas para as empresas, provenientes do consumo de bens e serviços. Famílias destinam fatores de produção às empresas. As empresas geram renda para as famílias, provenientes da utilização de fatores de produção. As empresas, para produzirem suas mercadorias, necessitam adquirir bens intermediários ou de capital e de outras empresas. E as empresas, além de serem vendedoras, também são compradoras. Então, a economia é algo que não está estático, não está isolado, pessoal. Então, o que mexe com um fator econômico pode comprometer todo um sistema. Nós estamos vivenciando hoje uma situação de pandemia, onde não só o colapso na saúde é evidente, mas também o colapso econômico. Então, estamos dentro de um contexto que nenhum economista, por mais pessimista que fosse, ele ia imaginar que iríamos passar, né? Mas uma situação na qual temos que estar firmes e fortes. Então, vocês aí em casa, fiquem em casa, permaneçam em casa, obedeçam às recomendações da OMS e tenham esse olhar econômico, né? Assistam telejornais e vejam tudo que está acontecendo ao redor de vocês. Então, meu super beijo, obrigado por acompanhar essa nossa aula. E aqui na Uniplan, aqui você pode. Beijo!